Boa noite a todos vocês presentes aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo e que nos verão no futuro. E eu espero que muitas pessoas vejam esse nosso trabalho, né, que tenham um carinho muito grande com essa nossa formação e com as perspectivas que o Renova Cinesp está trazendo para uma mudança dentro do nosso sindicato. Então nós vamos começar esse encontro com uma pequena apresentação, né, de cada um de nós. Eu começo apresentando que meu nome é Lauro, eu sou coordenador pedagógico, estou aposentado no momento, né, que é algo que a gente... Sonho e consolidação para alguns, sonhos trabalhadores e consolidação para alguns. Inclusive isso é uma perda, né, a não possibilidade de aposentadoria. Sou militante de relações raciais faz bastante tempo, talvez uns 40 anos. Que bacana. Né? Tenho, então, trabalhado muito com formação nessa perspectiva, trabalhando com currículo, relações raciais e educação. Também pensando um pouco nas questões indígenas, né, e questões afro, então esse é o meu campo maior de ação, de atuação, dentro dessa perspectiva curricular. Hoje tenho como apoiador, dada a minha contribuição para o nosso Renova Cinesp, e na perspectiva, sim, de que a gente possa fazer um novo sindicato. Um sindicato com as nossas caras, né? Então, recém-aposentado, né? E estou aqui com esse grupo de coordenadoras pedagógicas da região da Zona Leste, né? Para que nós possamos hoje, então, bater o papo sobre esse processo de formação da coordenação pedagógica com os nossos sabores e dissabores de coordenadores. Tá certo? Então, hoje, começar a apresentação. Aí fica livre quem gostaria de começar. Pode ser? Então, eu vou começando, como eu estou do seu lado aqui, né, Lauro? Eu também sou coordenadora pedagógica do SEI da Educação Infantil, atuo na região de São Mateus, já estou há 20 anos na rede. Sou militante também das pessoas com deficiência e de todas as pessoas que são excluídas nessa sociedade. Então, eu luto muito pelos direitos sociais, sempre. E é um imenso prazer estar aqui, né, com os amigos coordenadores e amigas coordenadoras, né, nessa nova perspectiva do Renova Cinesp, né, debatendo questões importantes do dia a dia, né, da função do coordenador pedagógico e das questões que abrange ali todo o nosso cotidiano. Então, vou passar a palavra para o... Pode dizer o teu nome, por favor, a escola. Eu sou a Jane. A minha escola é o SEI Jardim Colonial, na região de São Mateus. Boa noite, eu sou Flávio, sou coordenador pedagógico, acessei ao cargo de coordenador pedagógico no ano de 2021, então estou há pouco menos de 4 anos no cargo de CP, já havia sido CP designado numa MF durante um período de pelo menos por uns 3 anos, né? Então, quando eu acesso ao cargo, não era um lugar de muito estranhamento para mim, não. Eu hoje sou coordenador pedagógico também, não sei direto, da DRE de Itaquera, que eu sei, professor Celso Daniel. Atuei a minha vida toda nas EMFs, no ensino fundamental. Tive uma pequena passagem pela DRE de Itaquera também, pelo setor de DIPED e o antigo Programas Especiais, que hoje é o DICEL, né? E fiz recentemente uma pesquisa de mestrado, acabei de fazer isso, terminei, fiz o mestrado na PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e fui estudar o trabalho colaborativo de autoria, que é o TCA. Esse trabalho, quando eu começo a estudá-lo, eu tinha uma perspectiva de estudo, mas quando começo a fazer leituras, começo a fazer pesquisa, eu vou descobrindo Paulo Freire no trabalho.
E aí, no final de tudo, né, desse estudo, que é claro que não dá para falar todo sobre ele agora, mas eu descubro que o TCA, e eu acho que esse apontamento eu faço nas minhas considerações lá, o TCA ele é um grande exercício da prática da educação como liberdade, né, ou da prática da educação para a liberdade. E sobretudo por conta de duas palavras fundamentais, né, que é a questão da autoria e da autonomia. Autoria docente e a autoria das crianças também, ou dos adolescentes, né? E autonomia, porque assim, é um grande exercício de autonomia e é muito bonito ver os meninos e as meninas produzindo e, enfim, e aquilo tudo é muito rico, né? E é o que eu acho que nós que somos coordenadores pedagógicos de militância, eu, por exemplo, como Lauro, também sou militante da educação para as relações étnico-raciais, não com os 40 anos, apesar de ter mais do que isso, não com os 40 anos como ele, né, de militância neste lugar, mas também sou militante da educação para as relações étnico-raciais, e eu acho que a gente, enquanto educador que somos, a gente, sobretudo nós que viemos da classe trabalhadora, somos da classe trabalhadora, e essa meninada que a gente atende e acompanha nas periferias da cidade, são filhos dessa classe trabalhadora também. Boa noite a todos e todas. Sou novinha de Renova, né? Estou chegando no Renova agora. Venho do movimento sindical desde que eu ingressei na rede, há 24 anos. Né? Eu ingressei como professora de ensino fundamental. Então, venho do movimento sindical desde que eu ingressei na rede, já me enfiaram lá, não sabia o que era muito sindicato, me enfiaram lá. E aí a gente aprende a ser militante nesse exercício, né? Me afastei do sindicato nos últimos 7 anos para poder me dedicar às pesquisas de mestrado, doutorado, né? E aí agora retorno no Cinesp, né, acessando o cargo de coordenadora pedagógica no mesmo tempo que o Flávio, né, há cerca de 4 anos. Né, costumo dizer que sou professora, estou na condição de coordenadora pedagógica, porque a gente é professora, essa é a nossa identidade. Né. E aí eu tenho buscado há muito tempo espaços onde a gente possa discutir a qualidade da educação que a gente oferta para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Né? E é uma discussão que eu sinto falta nos sindicatos, de um modo geral, e no nosso sindicato. Eu acho que é importante a gente tratar disso daqui a pouquinho, depois da apresentação da colega aqui. Meu nome é Paula, eu sou CP de MF, do CEL-MF Tatiana Belink, trabalho com Fundamental 2. A minha militância ela é toda voltada à criança com deficiência. A nossa escola, nós temos muitos, são 59. E eu tô lá, assim, todos os dias por eles, para, assim, trabalhar com eles. Eu tenho o meu parceiro, eu penso, né, as pessoas falam, mas você só pensa nas crianças com deficiência? Não, eu penso em educação integral para todos, mas eles têm, assim, um lugar especial no meu coração, então é para eles que eu me dedico o meu estudo, a minha militância. O interessante desse nosso grupo é que a gente foi possível perceber nas falas que, embora estejamos como profissionais dentro de um espaço de escola, nós também temos outras ações em outros espaços com outras lutas que são lutas fundamentais, tanto fora quanto dentro da escola. E eu acho que esse é também um papel fundamental para a gente sobre isso. E eu quero abrir o bate-bola pensando um pouquinho nisso. Como que as lutas, como que a nossa formação, como que o nosso espaço de formação externo, ele tem contribuído dentro desse espaço de escola, sobretudo pensando que nós trabalhamos com as classes populares. Né? Como é que a gente vincula essas duas coisas? Acho importante talvez falar um pouquinho. Aí eu abro a bate-bola, não sei se começamos. Eu acho que a provocação, ela é inversa. Como que é possível separar essas duas coisas? Elas são inseparáveis, né? Sim. Mas quando a gente pensa na perspectiva da não neutralidade da educação, não há
como a gente dizer que a gente consegue separar as questões de raça, classe, gênero, as questões políticas, os contextos todos, os grandes problemas da formação inicial, né, da formação continuada, que cada vez mais está sendo retirada das escolas e está sendo repassada para o empresariamento da educação. Isso, mas nós né? temos vivido nessa escola essa separação, esse rompimento. A gente poderia dizer que não são todos os educadores e educadoras que se abrem para além dos muros da escola na perspectiva de formação e na perspectiva conjuntural de pensar a escola a partir desse horizonte que vocês estão pensando. E o que a Eliana colocou, eu acho assim fundamental. Por quê? A gente precisa reafirmar o espaço público. Porque só no espaço público a gente consegue garantir esses direitos. Dialogar com o que acontece na sociedade lá fora, né? Os problemas que a gente vivencia lá fora, que refletem dentro da escola, né? E se a gente pensar hoje, quantas mães solos que estão lá, que precisa de um acolhimento, que precisa de um tempo para dialogar com elas, para conversar, porque elas passam tanta necessidade lá fora na sociedade, até de empregabilidade, e a escola precisa acolher. E eu acho que o CP, ele é o grande mediador nesse diálogo, de trazer as questões da sociedade aí, nós que temos essa experiência militante, que a gente conhece a realidade das famílias, porque também muitos de nós, como o Flávio falou, nós somos trabalhadores, também temos questões sociais e a gente consegue fazer um atendimento, um acolhimento melhor. Mas isso só é possível no espaço público. E como a Eliana disse, esse caráter, ele hoje do espaço público, ele está sendo questionado, que é muito sério. A gente vive numa sociedade da diversidade. E a sociedade ela vai entrar na unidade escolar. E aí, a partir da entrada do que é social na unidade, a escola vai se configurando, né? Então, é intrínseco a ideia de escola e sociedade. Então, não tem pauta social que não vá entrar na... Não há muralha chinesa. Não tem. Essa possibilidade não existe. Quem não entendeu isso, em algum momento vai entender. Ou está fingindo que não entende, ou não quer entender, né? Não quer parecer que não entende. Essa suposta neutralidade já é uma tomada de decisão, né? Já é uma posição política, sim. Né? De dizer assim, aqui eu vim só para educar. O que é só educar? Né? Só educar. Para quem? Para quem? O quê? Por quê? Né? Então... E há uma crítica e cada vez uma crescente perseguição a todo profissional da educação que diz eu sou militante. Há pouco tempo atrás a gente teve vereador fazendo lista de profissionais da educação que eram membros de partidos políticos. Né? Então, de dizer assim, nossa, não pode ser militante, não pode tomar decisão, como se fosse uma vergonha a gente dizer a qualidade de educação que é ofertada para os filhos e filhas da classe trabalhadora é muito diferente no nosso país daquela que é ofertada para a classe dominante. A escola do rico no Brasil é uma, a escola do pobre é outra. E se a gente for fazer recorte de classe, se a gente for pensar na educação que é ofertada para os estudantes negros, né, se a gente for pensar a questão da alfabetização. Quem não sabe ler e escrever hoje no Brasil são meninos e negros. Então não há como a gente não tomar partido. Sim. Não há como a gente não dizer assim, há uma militância, sim, nós nos orgulhamos dela. Ela é necessária porque é um compromisso ético-político. Né? E eu queria ressaltar também a descaracterização que o nosso cargo, né, ele atinge numa proporção tão grande e o nosso sindicato não abre os olhos para isso. Acho fundamental essa discussão, essas entradas, né, entre
a sociedade e a escola, que esse vínculo entre essas duas coisas, que é um vínculo que ele não pode não existir, e que na maioria das vezes aí coloca muito legal essa ideia de que às vezes as pessoas são colocadas como assim, militante parece que é um bicho estranho dentro desse universo de escola, ao mesmo tempo que quando a gente propõe ações que estão dentro desse espaço de militância para dentro da escola, às vezes as pessoas assustam. Eu me lembrava aqui, quando você falava dos meus primeiros anos de coordenação, quando chegava na escola algum material, alguma coisa que se referia à questão racial, as pessoas olhavam, e eu ainda, como professor de história, né? Lauro, isso chegou para você. Né? Para se perceber... Isso é um problema seu. Isso! Né? Assim. Então, os problemas ou as ações que são fundamentais dentro da perspectiva de currículo, que eu penso, algumas delas, por exemplo, a ação contra a questão do racismo, a ação contra a homofobia, a questão geracional, a questão das deficiências, elas são coisas que, para mim, isso faz com que o currículo emerja em totalidade, mas muitas vezes o preparo para a discussão sobre isso está muito pequeno, está muito aquém. Pensando isso dentro da perspectiva formativa das pessoas que estão dentro da escola. O TCA, eu acho, primeiro, é um trabalho de continuidade que alguns colegas, inclusive, apontam isso, né? Assim, ele tem uma força e uma resistência tamanha que já tem 10 anos que ele começa, né, na rede, em 2014, nós estamos em 2024, e ele persiste, ele existe, ele continua existindo, ainda que a gente tenha um outro governo, uma outra condução política, pedagógica, porque ele tem essa característica de ser um trabalho libertador. Libertador porque ele reconfigura o que a gente tem falado aqui agora, né? O professor ele vai conduzir isso de uma outra maneira, o coordenador pedagógico precisa fazer uma outra atuação para acompanhar o TCA, os meninos eles têm uma outra vivência e uma outra experiência formativa com a professora ou com o professor que vai ser o coordenador do TCA que ele vai fazer. Ele vai criando uma responsabilidade social bem bacana a partir de uma temática que ele escolheu para pesquisar, que está voltada à saúde, de repente ao transporte, ao trabalho. Então eu acho que isso reconfigura o trabalho colaborativo de autoria, ele reconfigura a educação. Nas unidades escolares que tem isso tudo bem arrumadinho, bem cristalizado, o que eu observo? Que assim, a escola tende a formar grandes meninos lá no 9º ano. Porque se esse menino começou lá no 7º ano a fazer esse trabalho de pesquisa, no 8º ano esse trabalho teve continuidade, no 9º ano ele foi lá e apresentou isso para a comunidade, ele tende a concluir o ciclo autoral de uma maneira bastante positiva. Ele tende a ser um menino crítico, ele tende a ser um menino investigador, ele tende a ser um menino que vai pensar muito na sociedade, como ela é, qual a possibilidade que ele tem de ajudar nessa transformação dessa sociedade. Então, o TCA, eu acho que é um trabalho que nasce em 2014 só, mas ele contempla, de alguma maneira, o que é pensado por Paulo Freire lá no ano de 1989, quando toda semente é plantada na educação paulistana, aqui da cidade de São Paulo. Pode ser? Eu acho que existem duas coisas, eu acho que a Paula vai concordar comigo. Existe a natureza da nossa função, o que se espera do coordenador pedagógico, né, que é colaborar com as aprendizagens e com o ensino, né? Então, com a formação docente, com tensionar para
acabar com os individualismos e construir uma comunidade escolar, enfim, né? Se a gente for pensar nas atribuições, o Flávio diz que anda com elas aqui debaixo do braço, todas elas, né, Flávio? Sim. Então, e existe uma segunda coisa, que é a distorção da nossa função. Né? Então, a gente pode dizer a partir da Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Sim. Ou a gente pode dizer a partir do Estado de São Paulo, do Paraná, do Acre, do Amazonas, da América Latina, e dizer que isso não é neutro. O neoliberalismo está desconfigurando toda a função social da escola. Então, o professor é o tarefeiro, e o que se espera do coordenador pedagógico é que ele seja o fiscal para ver se o tarefeiro está cumprindo ou não aquilo que ele é mandado a fazer, porque ele não é visto mais como intelectual. E aí ele é o tarefeiro e é o burocrata. Então, ele é um preenchedor de planilha, e um vigia, um fiscal do neoliberalismo, né, para cumprir a cartilha neoliberal. Então, eu não gosto de ser essa segunda CP. Eu gosto de ser a coordenadora pedagógica que tem uma alegria muito grande que é entrar na sala de aula para observar a regência sem desejo nenhum de fiscalizar nada, mas de aprender com os meus colegas. E a coisa mais bonita da escola é a docência, a aprendizagem dos estudantes, é isso que pulsa, isso que faz a gente feliz, né? E a escola tem nos adoecido e nos deixado triste, porque ao invés da gente ouvir as crianças, ouvir os colegas, né? Os nossos professores, professoras, os adolescentes, as crianças, a gente quer atrás de computador preenchendo papel. É o que menos a gente faz, né? É, Esse acompanhamento isso. é o que menos a gente faz. E a gente espera que o neoliberalismo faça isso, mas o que a gente não espera é que o sindicato silencie com relação a isso. Isso é um escândalo. Eu vi o coordenador pedagógico a primeira vez, ainda enquanto professor de língua portuguesa, e fui designado CP, porque continuo acreditando muito no trabalho do coordenador pedagógico. Uma das minhas inquietações, por exemplo, que eu acho que isso é um objeto de pesquisa, é saber, por exemplo, dos coordenadores pedagógicos que acessaram ao cargo de coordenador pedagógico há 15, 20 anos atrás, quantos estão ainda no cargo de coordenador pedagógico. Eu tenho aqui na nossa frente tem um caso aqui, o Lauro acho que ele nem uma lembra disso. experiência ampla. E eu nem sei se ele lembra muito de mim, na verdade, mas nós já estivemos juntos lá em Ubatuba, há uns 15 anos atrás, e você falava com encantamento da coordenação pedagógica, e aí eu acho que foi bem no período que você estava fazendo uma pesquisa, eu tinha acabado de fazer uma pesquisa, acho que na USP também. Tá, porque você é um exemplo desse coordenador pedagógico que me encantou lá, assim como uma CP que eu tive no começo da minha carreira, quando eu olhei para o cargo de coordenador pedagógico na rede municipal, que é muito bonito. Eu, quando olho uma CP que entra na sala e vai lá falar com todo esse perfil que você falou, que foi lá observar a aula e depois ela vai lá fazer uma orientação, chama o Flávio lá enquanto professor. Eu estava chegando na rede municipal ainda, eu me encantei com aquilo, com o que vejo. E depois, alguns anos depois, encontro o Lauro, e aí o Lauro, tem uns 15 anos isso já, e aí o Lauro, por exemplo, é esse coordenador pedagógico, quem acessou ao cargo de coordenador e aposentou no cargo de coordenador. Tudo é pedagógico na escola. E a gente sabe que também não dá para separar algumas tarefas que a gente tem para realizar dentro da escola do pedagógico, né? Não dá para fazer essa separação, essa divisão. Mas só que há muita deturpação do que é a função do coordenador pedagógico. Porque o coordenador pedagógico, ele é um formador. Ele não é aquela pessoa que vai lá dar bronca, chamar atenção. Ele é a pessoa responsável para formar as pessoas criticamente, para discutir as propostas pedagógicas, os avanços de aprendizagem dos bebês e das crianças, né? Eu falo bebês e crianças porque eu estou no SEI, né? E a gente tem essa responsabilidade. E como os colegas que me antecederam acabaram de falar, a gente se perde numa burocracia tremenda, numa coisa maluca que a gente não consegue dar conta do que é primordial, do acompanhamento do trabalho pedagógico das professoras, do acompanhamento das aprendizagens dos bebês, das crianças. Gente, é tanta coisa para ler e às vezes até para apagar fogo que a gente vai se descaracterizando. Eu estou há 3 anos na coordenação, que eu também assumi o cargo em 2021, e eu fiquei 17 anos em SEI, na educação infantil. Nossa, quando eu entrei no cargo, eu fiquei encantada,
Nossa, eu vou para a coordenação, né? Eu vou poder ter uma atuação, vou poder dar formação, vou estar ali presente, acompanhando toda a parte pedagógica. E quando você se depara com a realidade, é totalmente diferente. A gente tem uma dificuldade imensa de estar ali mais junto no pedagógico mesmo, que é a principal função nossa. Quando a gente vai questionar, ninguém diz assim, é porque nós somos muito maus, né? Há uma justificativa, que a ideia é nos auxiliar a organizar o trabalho escolar. E aí isso revela uma ideologia, que é qual? Que o profissional de educação não tem a menor ideia do que ele está fazendo na escola. Ele não sabe avaliar, então a avaliação tem que vir de fora. Ele não sabe organizar a formação, não sabe levantar quais são as necessidades formativas do grupo, então isso tem que vir pronto de fora. Ele não sabe organizar os dados, os resultados das avaliações internas. Ele não sabe mapear os estudantes que precisam de mais ajuda. Eles não têm a menor ideia de como trabalhar, um monte de gente ignorante aí. Os professores, os coordenadores pedagógicos, um monte de gente que não tem a menor ideia do que está fazendo lá e que precisa que a gente diga o que fazer, sem explicitar qual filosofia que orienta, quais são os princípios éticos. A gente precisa dar receitas, e aí as formações acabam sendo isso, né? As formações que as pessoas vão participar, elas têm uma citaçãozinha que é uma epígrafe de um autor, e aí depois é só tarefa. E aí o que acontece é que a Constituição Federal nos garante a pluralidade de ideia, a liberdade de concepção. Isso tem sido desrespeitado por essas secretarias, né? E, de novo, chamar o sindicato tem que falar sobre isso. Precisa dizer sobre isso, né? A questão, a gente sabe e ouve-se muitas reclamações da questão das relações que se estabelecem entre a equipe gestora. E a coordenação pedagógica, de certa forma, nesse conflito, ela fica um pouco à margem de ser ouvida. Tanto que um grupo de coordenadores pensou na possibilidade de se criar um núcleo de coordenadores pedagógicos dentro do Cinesp. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso, e juntando a isso, claro, tem uma outra questão que eu acho que é chave, que é a questão da democratização e horizontalização dentro da equipe gestora. Como é que vocês veem um pouco isso? Quando você fala desse grupo de coordenadores e coordenadoras pedagógicas que tentam criar um núcleo, é aí que começa a minha história recente com o Renova. Certo. Porque, de novo, né, vou repetir o que eu disse na minha apresentação. A minha preocupação é quem é que vai discutir, vai discutir o tipo de pedagogia que a gente deseja para a escola. Porque as discussões sociológicas, filosóficas, do campo da psicologia na educação são muitas, mas a gente precisa discutir pedagogia da escola. Que tipo de ensino a gente deseja para os filhos e filhas da classe trabalhadora? E isso é uma preocupação central da maior parte dos coordenadores e coordenadoras pedagógicas. E a gente precisa ter um espaço para isso. Então a gente criou o coletivo Maria Lúcia. E aí a história, depois quem quiser procurar por aí, stalkear alguma rede social, desculpe que a história é longa e nosso tempo aqui é curto, e a gente tentou criar esse espaço. Sim. E aí, por algum motivo que a gente ainda não entendeu, se é medo da democracia fazer ruir alguma estrutura, né, se o espaço de discussão representa alguma ameaça, a gente não conseguiu fazer, né, esse núcleo, né, que o que a gente queria vamos nós, coordenadores e coordenadoras pedagógicos, sentar e dizer das nossas angústias e pensar soluções conjuntamente, nos organizar de forma autogestionária, né? Quando me incomoda quando a gente diz assim, né? O protagonismo da escola é do estudante, né? Ou o protagonismo da escola é do coordenador pedagógico. Se a gente for pensar na ética dos povos africanos, a gente, numa perspectiva circular, não há protagonista.
Há uma horizontalidade em que todos são protagonistas em algum momento, todos são coadjuvantes em algum momento, porque nós estamos numa forma circular. E esses círculos, eles precisam se encontrar. Então, os diretores também precisam falar de suas angústias, porque também estão sofrendo. Os estudantes precisam ter espaço para serem ouvidos, os coordenadores pedagógicos, os professores. E aí eu não entendo por que isso representa algum desconforto. Porque pessoas conversando sobre as suas questões representam, né, uma questão. Né? E é uma coisa que a gente não conseguiu entender ainda. O sindicato, ele tem de estar a favor, porque assim, quando a gente pensa no sindicato, qual que é o posicionamento do sindicato? É a favor da democratização, da democracia, da horizontalidade ou não? E aí, quando os coordenadores, angustiados por tantos desafios nas unidades, né, foram em busca de mediação, de suporte, de alternativas coletivas. E aí, infelizmente, a gente não teve todo o apoio que a gente precisou, né? Ofertou-se um outro tipo, né? Para não dizer, né, para não ser injusto dizer assim que eles não ofertaram nada, ofertaram uma coisa diretiva, centralizada, grupo de trabalho, nos moldes, né, propostos por quem estava ali no comando, podendo tomar decisões. Né? Nessa perspectiva, tem um colega meu, um amigo meu, o professor Fábio Gomes, ele, na tese de doutorado dele, ele usa uma expressão que eu gosto bastante, que ele fala a rinha de galo, né? E que a gente tem que ficar muito atento para a gente não cair nisso na escola. Sim. Né? Que é a gente colocando a gente para brigar entre a gente. Né? Eu quando olho para as 19 atribuições aqui, um pouco na linha do que a gente está falando... A equipe gestora não pode ser isso. A rinha de galo. Ela não pode ser isso, e o diretor não pode ser aquele elemento que nós estávamos falando na sexta-feira, isso, que é, olha, aqui tem 19 atribuições, mas quem responde tudo sou eu. Tá bom, CP? Tá? Então é assim, é aqui, o caminho é esse daqui. Eu acho que isso, por exemplo, que a gente, numa sociedade, que é a sociedade da hierarquia, né, então eu posso mais, você pode menos, isso precisa, o sindicato, ele precisa atuar enquanto esse órgão que possibilita essa possibilidade de harmonia entre esses elementos que são importantes na educação. O supervisor escolar, diretor de escola, coordenador pedagógico, os assistentes do diretor de escola, e para isso chegar e reverter Em praxis. Em praxis. Do contrário, vai dar errado. É simples assim. É que eu dizia um pouco logo do início, quando a gente abria essa conversa, né, que a ação da coordenação pedagógica não é e não pode ser uma ação solitária. Isso. É uma ação de equipe. De equipe. Então é preciso um vínculo orgânico entre diretor, assistente, coordenação, dentro dessa perspectiva de participação democrática, né, de horizontalização, e pensando, nós trabalhamos numa educação e essa educação é para os filhos das classes trabalhadoras. Então ela precisa ser a melhor educação possível. Que a gente tenha cada vez mais espaços de conversa no interior das escolas, né, no sindicato, nos nossos coletivos, nos nossos grupos autogestionários, né, na perspectiva de Marx, de Leontiev, de Luria, de Vygotsky, dessa turma aí do Lukács. O que nos fez humano foi o trabalho, a socialidade e a linguagem. Então, trabalhar, dar nome às coisas e socializar. E aí, o meu desejo é que a gente cada vez mais fomente esses lugares de poder dizer das nossas questões para a gente se organizar enquanto classe, numa perspectiva de transformação social, para pensar que a gente não precisa viver da forma como a gente vive hoje para sempre. Né? Isso. Perfeito. Alio, o meu desejo é que não descaracterize a escola. Falo só do nosso cargo, mas da escola. Né? Essas avaliações externas com o único intuito de meta acaba com o trabalho da escola. O professor ele não se vê mais como professor,
Ele se vê naquele sentido de cumprir meta. Veio agora essa meta de alfabetizar até o 2º ano. E os professores estão com isso na cabeça, eles não conseguem. É formação, é burocracia, é SGP, é tanta coisa. E eu gostaria que essa descaracterização do nosso trabalho, que a gente pudesse voltar a ensinar, a acolher, né, a que a criança aprendesse no seu ritmo. Eu acho que isso é tudo. Que bom, legal. Eu encerro também a minha fala, né, nessa perspectiva coletiva, porque individualmente nós não somos ninguém. Coletivamente, nós fazemos muita coisa junto, né? Nós refletimos, agimos e transformamos. Renova-se, Renova-se, Inés. Inés.